estamos expondo a respeito dos mandamentos, conforme o breve catecismo de Westminster. E a pergunta número 73 do catecismo é: qual é o oitavo mandamento, que nós encontramos em Êxodo 20? Como sempre, vamos ler primeiro o prefácio. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 15: não furtarás. Pergunta 74 diz o seguinte: o que exige o oitavo mandamento? Exige que procuremos licitamente aumentar a nossa riqueza e a nossa condição exterior, bem como as do nosso próximo. E a pergunta 75: o que é proibido no oitavo mandamento? É proibido tudo o que impede ou possa impedir injustamente o aumento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Alguns versos que corroboram isso: Filipenses 2,4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A lei áurea da explicação do amor nos mandamentos, que Jesus dá em Mateus 7: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E por fim, 1 Coríntios capítulo 10: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos o Teu auxílio nesta manhã. O Teu Santo Espírito nos ilumine para o entendimento da Tua Santa Palavra. Que Ele possa também gravar em nossos corações e efetuar o querer e o realizar em nossas vidas, que possamos colocar em prática, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da minha debilidade, da debilidade dos meus irmãos, e que todos que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, possam de fato entender e ser tocado pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, muitos cristãos, eles caíram no canto da sereia dos socialistas, aquele socialismo que tem invadido a igreja, aquele socialismo dos pseudo-cristãos, dos falsos cristãos, que forçam uma interpretação do livro de Atos capítulo 2 e interagem e olham e observam e tentam aplicar o livro de Atos como um livro normativo, como um livro de regra e não como um livro histórico. De tal maneira que forçam, os irmãos bem conhecem, na igreja primitiva, onde por um certo período curto de tempo é dito que as pessoas tinham tudo em comum, e onde é dito que muitas pessoas até vendiam as suas propriedades para suprir a necessidade dos outros. E fato é que isso é histórico, fato que aconteceu, fato que foi livre e espontâneo da parte daquelas pessoas, não foi um mandamento de Deus, não é uma regra, e fato que não se aplica. Como nós vimos no sexto mandamento, toda a vida é sagrada para Deus, porque ela porta a imagem de Deus, porque ela carrega a imago Dei. E em última instância, nenhuma vida nos pertence, a sua vida não pertence a você, ela pertence a Deus, por isso ela é sagrada. Nós temos que utilizar dela com toda a sabedoria, com todo o cuidado, com toda a diligência e com toda a santidade, mesmo porque ela não nos pertence. De forma semelhante, tudo que nós possuímos tem alguns aspectos interessantes. O primeiro: nada nos pertence, nada que nós temos de fato é nosso, a priori. Em primeiro lugar, tudo aquilo que nós possuímos pertence a Deus e é dado por Deus para a sua glória. Isso nos leva ao respeito à propriedade divina que é concedida aos cuidados tanto nosso quanto do próximo. Nós temos que respeitar a propriedade privada, a propriedade que pertence, que foi dada por graça e misericórdia, que
foi dado por esforço ao próximo. Em terceiro lugar, o fundamento básico do mandamento é o direito à propriedade privada, propriedade exclusiva, individual, ou seja, algo que não é público. Mesmo porque se não houvesse esse dom divino de conceder propriedades privadas às pessoas, o mandamento seria sem efeito, não haveria então roubo. Se ninguém possui nada, ninguém pode roubar nada de ninguém. Obviamente nós teríamos que riscar esse mandamento, mas esse mandamento continua ali. Então nós temos sim propriedades. De modo que eu concordo com o Moller quando ele afirma que a Bíblia, ela dignifica a propriedade privada. Ela dá dignidade a essa propriedade e a fixa então na imago Dei, na imagem de Deus. Furtar de outra pessoa não é meramente furtar o bem que é dela, é agredir a dignidade do outro, do próximo, como ser humano, o qual tem direito ao trabalho das suas mãos, ao produto dos seus talentos e ao bem que é legalmente seu. Então roubar é algo muito sério, fere diretamente a dignidade do próximo, fere as duas tábuas da lei, porque o roubo, além de ser odiado por Deus, é também um roubo a Deus. O furto, assim como o roubo, digressãozinha, os irmãos sabem a diferença de furto e roubo? Furto, o meu carro está aqui embaixo parado, alguém veio e levou o meu carro, isso é furto. Eu deixei minha carteira na cadeira, alguém levou a minha carteira, isso é furto. Roubo, eu estou dentro do carro, alguém chegou com uma arma e me tira o carro à força ou a carteira, isso é roubo. Essa é a diferença entre furto e roubo, o modo da ação. Então o furto, assim como o roubo, eles nascem no orgulho. A grande questão é que ele nasce no orgulho, no sentimento de que você deveria ter algo que você não tem, que é injusto você não ter aquilo, que você de algum modo tem que ter aquilo, nem que seja a força. O histórico do furto, assim como o histórico de todos os pecados, remete ao Éden, e é sempre no Éden que nós vamos encontrar a raiz dos nossos pecados. Quando Eva, ela furtou o fruto que não lhe pertencia, foi dado todo o Éden para o casal, menos uma árvore. E aonde foi que eles foram encontrar a sua saciedade? Naquela árvore, furtando o que não era seu. E os passos de todo furto estão lá. Olhou, admirou, ficou desejando, depois começou tocou, olha, é bom, deve ser bom de comer, e aí comeu. O pecado original em si, eu tenho cansado de falar isso, ele envolve todos os 10 mandamentos. Mas veja, não só no Éden, olha como o furto ele está muito arraigado na história do povo de Deus. O primeiro casal, no lugar perfeito, furtaram do fruto proibido. Mas o povo de Israel, quando entra em Canaã, como nós lemos ali em Josué 7, na entrada de Canaã, o primeiro pecado que foi registrado foi o pecado de Acã, que foi o pecado de roubar, e ainda roubou coisas que eram utilizadas em idolatria, como nós vimos lá em Josué. Só repetindo, o verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Depois nós podemos ver o verso 20 e 21 que diz: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, nós encontramos o primeiro pecado registrado do povo de Deus na entrada de Canaã, como sendo furto. Mas vamos olhar o Novo Testamento também. A igreja primitiva está reunida, a igreja primitiva está eufórica, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, pessoas estão se convertendo, e há aquele
processo de estar junto constantemente, algumas pessoas começam a vender as suas propriedades. E aí nós encontramos também na igreja primitiva o primeiro pecado registrado sendo o pecado de roubo. Ananias, ele reteve parte do preço e não só roubou, como mentiu junto com a sua esposa Safira. Veja, era dele, ele não precisava dar, ele não precisava vender. Tendo vendido, ele podia ficar com todo o dinheiro, mas ele mente e rouba, dizendo que ele tinha vendido por tudo aquilo, por aquela parte, e retido a outra parte. Algo totalmente desnecessário. Quis ficar bonito e ficou feio para nós lembrarmos dele até hoje. Arthur Pink, ele diz que como é frequente ser esse o primeiro pecado cometido externamente por crianças. As crianças, que algumas pessoas olham como se fossem anjinhos, e nós sabemos que nascem também corrompidas, já nascem em pecado. O primeiro pecado que elas cometem, normalmente, quase que como regra, é de furto. Claro que nenhuma criança rouba um banco, mas é um brinquedinho de algum lugar, é um docinho no mercado, é o brinquedo do irmão, do primo, é alguma coisa, algum periférico, algo que ela pega que não é dela. E uma prova que nós temos disso, tanto do orgulho quanto do egoísmo natural que vem, quanto da dignidade da propriedade privada, aquela sensação de que a pessoa ela deve ter alguma coisa, ela se dá logo cedo quando as crianças começam a falar. Quando elas começam a falar, elas aprendem os pronomes possessivos com muita rapidez. Os pais ficam papai, mamãe, repete papai, e a criança diz meu. Meu, é meu. É algo natural. O fato, meus queridos irmãos, é que nós roubamos muitas coisas, e nós vamos ver isso mais à frente nessa mensagem, mais detalhado. E fato é que desde a queda nós vivemos em um mundo onde sempre há quem nos roubará. Tanto é verdade que nós vivemos nos protegendo. Todos os nossos carros têm trava, todas as nossas portas têm tranca, todas as nossas janelas têm fechadura, todas as nossas bolsas estão fechadas e na frente, carteira na frente. Por quê? Porque somos constantemente roubados. Na Bíblia, o roubo é um crime muito grave. Nós lemos o Êxodo 22 e nós vemos a diferença do mandamento de Deus para o que nós temos hoje. Hoje a pessoa rouba, talvez ela seja indiciada, assina um termo e vai para casa. Dependendo do roubo, ela pode ficar até presa. E aí você, além de ter o seu bem roubado, muitas vezes não devolvido, ainda vai ter que trabalhar para pagar imposto, para sustentar o ladrão. E o ladrão ainda vai fazer birra, porque você tem que trabalhar, e às vezes quando você trabalha, você come o seu almoço frio. Mas o ladrão que está lá, ele não pode comer a marmita fria. O ladrão que está lá, ele não pode deixar de ter uma visita íntima, senão ele bota fogo no colchão. E se ele botar fogo no colchão, você de novo vai ter que pagar o imposto para ele ter novamente o colchão. Se isso não é um roubo, e se isso não é uma afronta, se isso não é uma contrariedade à palavra de Deus, eu não sei o que é. E aí vem a ideia que a prisão é para educar, ressocializar. Então onde isso? Ninguém faz vestibular para ir para a cadeia. Né? A realidade é essa, lá é para punir. A Bíblia é diferente. Na Bíblia, como nós vimos, o povo de Deus não tinha prisão. O roubo lá era algo grave. Quem roubava devia restituir. E dependendo do roubo, devia restituir até 5 vezes o que foi roubado. Já pensou? Se fosse assim hoje em dia, tinha gente que andar com a carteira bem quase fora, né? Esperando ser roubado. Mas era restituído 5 vezes. Até 5 vezes. Outro fato interessante que nós lemos: quem for morto enquanto está no ato de roubar, aquela pessoa que o matou não é réu do sangue. Ela não cometeu um assassinato, mas um justiçamento bíblico. É um fato interessante.
Hoje em dia você está sendo assaltado, alguém está com uma arma ameaçando te roubar, te matar, abusar da tua mulher, das tuas crianças. Se você conseguir matar esse cara que entrou na tua casa na calada da noite, armado, você vai responder por crime e vai ficar se incomodando o resto da vida. Chegamos ao cúmulo de um policial que reagiu a um assalto e matou 2 bandidos, ao invés de ser condecorado, ser indiciado por duplo assassinato. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque essa injustiça é a justiça de Deus pairando sobre a nossa rebeldia, a nossa virada de costas para a Bíblia. Nós temos ouvido psicólogos, temos ouvido sociólogos, temos ouvido o diabo, mas não temos ouvido a Deus. Mas encontramos ainda na Bíblia: o ladrão, ele roubou, ele não tinha mais como restituir, ele não poderia restituir, ele não tinha o que dar. O que acontecia com ele? Era vendido como escravo para que fosse pago o que ele roubou. Afinal de contas, a sua propriedade privada, ela é sagrada e ninguém pode colocar a mão. E se alguém colocasse, teria que restituir de qualquer maneira. Deus odeia o furto, meus irmãos. Por um dos motivos que Ele odeia o furto, nós encontramos em Tiago capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Sim, nós encontramos quem não trabalhe, que não coma. Mas encontramos também que em vão vigia os sentinelas se o Senhor não guardar. É o Senhor que nos dá a prosperidade, é o Senhor que nos dá o pão de cada dia e todos os meios para nós adquirirmos o nosso pão de cada dia. Toda boa dádiva que nós temos, fruto do nosso suor, é bênção de Deus. E quando essa bênção de Deus para alguma pessoa é retirada por outra, está afetando diretamente aquele que deu. Isso é sério. E mais, essa pessoa está dizendo que não pode ser abençoada por Deus, que ela vai encontrar o seu jeito, que aquele fruto que é proibido para ela também, que pertence ao outro, ela vai tomar para si. É um ato de rebeldia extremo. Ou seja, quem furta, furta algo de Deus, além de furtar do seu próximo. No caso de um patrão que rouba o que é devido aos funcionários, ainda em Tiago, nós lemos algo muito sério. Diz o seguinte, Tiago 5,4: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Os irmãos lembram que no primeiro assassinato que nós temos na Bíblia, Deus chega para Caim e diz: eu ouço o sangue do teu irmão clamando por justiça. Nós encontramos alguns momentos na Bíblia falando que o sangue dos mártires clamam por justiça. E olha a gravidade do roubo. No caso, um roubo de um patrão que não pagou o que era devido ao seu funcionário que reteve, que Deus compara da mesma maneira, e Ele diz que esse clamor do salário que não foi dado, que é uma forma de roubo bonitinha, né? Não é com touca e com arma na mão, mas é de paletó e gravata muitas vezes, é semelhante ao clamor do sangue derramado por terra, é semelhante ao clamor de um assassinato. Notem a gravidade disso. Portanto, roubar alguma coisa de alguém é pecar contra Deus, nos diz Montgomery Boyce. Veja, irmãos, o mandamento proíbe o crente de participar de qualquer forma de roubo, seja dele próprio ou dos outros. E aí, você pode me perguntar, mas como assim roubar de si mesmo? Como roubar dele próprio? Roubar dos outros é fácil de entender, né? É algo, naturalmente nós sabemos o que é. Agora, como que se dá o roubar a si próprio? Ora, nós roubamos a nós mesmos. E de brinde roubamos a nossa família, quando nós somos desonestos, quando nós somos descontrolados e irresponsáveis, quando gastamos mais do que nós possuímos e deixamos a nossa família passar alguma necessidade, ou quando nós somos irresponsáveis no uso dos recursos aos quais nós temos. Nós roubamos quando somos irresponsáveis na administração dos bens
E quando somos descontrolados e temos algum vício, quanto que a bebida retira dos lares? Quanto que as drogas retiram dos lares? Quanto que o excesso de comida, que é aquele pecadinho que a maioria dos crentes acha legal, né? Diz que não bebe, não fuma, mas come. Quanto que bebida, comida, drogas, sexo e jogos tem retirado dos lares? Quantas pessoas trabalham e todo o fruto do seu trabalho vai para uma máquina de caça-níqueis, vai para um boteco, vai para uma loja, né, mulheres? Um cartão de crédito. Vai para sexo fora do casamento. São formas que você está roubando a si mesmo, está roubando ainda o próximo, porque está roubando a sua família, e de quebra, de brinde, está roubando a Deus. Mas há uma forma maior e mais simples e mais, às vezes, aceitável de roubar a si próprio, que é sendo preguiçoso. Deus abomina a preguiça. Arthur Pink diz que a preguiça é uma espécie de roubo, porque nos coloca numa posição de zangão, e vocês sabem que o zangão não faz absolutamente nada numa colmeia, e nos coloca numa posição então de zangão, sendo sustentados pelo restante da colmeia. Todos os outros trabalham, e essa colmeia pode ser tanto a nossa família como a sociedade. A pessoa não trabalha, mas recebe dos outros o seu sustento. Portanto, todo desperdício de recursos, de tempo e de dinheiro é sim roubo. A avareza é um tipo de roubo, tanto nosso como do outro. O avarento, ele rouba dele mesmo e rouba do outro. Nosso, porque o avarento muitas vezes ele deixa de suprir as suas próprias necessidades para guardar. E eu não sei por que guardar tanto. Conta a história de um grande industrial, talvez um dos homens mais ricos do mundo, que morreu na Inglaterra, possuidor de muitas riquezas, e ele veio a falecer. E vocês sabem o que ele deixou quando faleceu? Tudo, absolutamente tudo. Ninguém leva nada. Nós temos que entender isso. Claro que não podemos ser displicentes e comermos tudo que nós temos hoje e esquecer do dia de amanhã, mas basta o dia o seu próprio mal. As pessoas avarentas, elas deixam de usufruir das coisas que Deus deu para elas, para guardar, ou utilizam de coisas sem valor, vagabundas, que podem fazer mal, para guardar. Então elas roubam delas mesmas. Elas trabalham para ter alguma coisa e acabam roubando delas mesmas. Mas elas roubam dos outros também, porque uma pessoa que é avarenta, ela deixa de suprir as necessidades dos outros. E a nossa visão de cristianismo, ela está sendo muito deturpada por uma série de fatores. Eu já falei para os irmãos, por exemplo, como os puritanos enxergavam a alimentação e a bebida. A oração deles era sempre: Senhor, muito obrigado por esse alimento, por essa bebida que vai suprir as minhas energias para eu continuar te servindo. Nós não, nós bebemos e comemos até estarmos estufados. Obrigado, Senhor. Há uma diferença muito grande. Os recursos que nós temos, extras, eles foram dados para que nós possamos suprir a necessidade do próximo. Os mandamentos em Israel, não só os dízimos, mas todos os mandamentos relacionados com o dinheiro, falava em cuidar do próximo. E Deus dizia o seguinte: para que não haja pobres no meio de vocês, vocês têm que ajudar os outros pobres. Deus nos proveu bens em fartura muitas vezes, para prover. Dar é melhor do que receber, e muitas vezes nós retemos isso. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem, diz Paulo. Sobre roubar os outros, eu não vou me ater ao roubo, furto,
a qual nós nos protegemos com trancas, com alarmes, com cadeados, porque é óbvio, né? Não preciso dizer para vocês que você ir lá roubar um carro, roubar um banco, roubar uma carteira, que isso é errado, não preciso entrar nessas minúcias, por favor. Então nós vamos falar a respeito do roubo de furto de outras maneiras. E a primeira maneira, nós roubamos quando nós compramos coisas roubadas. Eu já vi cristão se vangloriando de ter levado vantagem de ter comprado algo que certamente era fruto de roubo, e a pessoa sabia disso. Puxa, mas eu paguei mais barato. No roubo sempre há um mercado. Dificilmente você vai encontrar alguém que rouba para comer. Às vezes, pelo orgulho, você vai encontrar alguém que rouba para ter, mas na maioria dos casos rouba para revender. Se não há quem compre o produto roubado, isso já é uma forma de inibir o roubo. Mas há uma clientela ansiosa esperando. Então, quando nós compramos coisas roubadas, quando nós compramos coisas falsificadas, atentem a isso, ou por um preço muito abaixo do mercado, nós estamos roubando. Nós temos que entender como é que as coisas funcionam, irmãos. Uma coisa é você fazer um bom negócio, outra coisa é você fazer um negócio extraordinário e depois vir, como em alguns lugares, testemunhar na igreja. Eu paguei 1/10 do valor do produto. Entenda o seguinte: se você paga muito abaixo do preço, alguém não recebeu. Eu sou um microempresário. Às vezes as pessoas vêm com comparativos de preço para os nossos produtos e dizem: olha, mas fulano tem pela 1/3 do produto de vocês. Claro que uma empresa às vezes maior, tem mais recursos, consegue comprar, espremer o preço no pagamento à vista, consegue baratear a mão de obra, mas quando é algo absurdamente mais baixo, e principalmente quando é algo de uma outra empresa que tem um tamanho que eu sei o que dá para fazer, eu tenho que entender o seguinte: alguém não vai receber. Ou quem produziu a malha, ou quem cortou, ou quem costurou, ou quem vendeu. Isso é fato. Nós não podemos ser inocentes nisso. Não existe almoço grátis. E isso é uma forma de roubo. Comprar coisas falsificadas. Ah, mas o original é muito caro. Tá, mas primeiro, você precisa ter aquele produto. Por que você precisa ter aquele produto? Segundo lugar, se coloque na posição de quem investiu tempo e dinheiro para fazer o original. E aí você vê o outro ganhando dinheiro sem pagar os impostos que ele está pagando, sem pagar a matéria-prima que ele está pagando, a propaganda que ele está pagando. É roubo. Roubamos, em segundo lugar, como empregadores, quem tem funcionários, seja desde uma empregada doméstica até uma empresa. Quando nós oferecemos um ambiente de trabalho nocivo à segurança, ou quando efetuamos pagamentos que são nocivos à vida da pessoa, não são suficientes, ou quando atrasamos o pagamento, ou quando simplesmente deixamos de pagar. Irmãos, toda pessoa que contrata alguém, sendo cristã, ela tem que pensar no seguinte: quem está trabalhando para mim tem que comer. Quem está trabalhando para mim tem que vestir. Quem está trabalhando para mim tem os seus filhos. Os irmãos sabem que eu sou adepto do capitalismo e gosto do capitalismo frenético. Mas nós temos que equilibrar o capitalismo frenético com o cristianismo. E importa obedecer a Deus. Você espreme, para os irmãos entenderem, eu sou contra, opinião minha particular, não é Deus falando, é Alberto. Eu sou contra salário mínimo. Por que eu sou contra salário mínimo? Primeiro, porque espreme a maioria dos salários. Não vou dar aula de economia para os irmãos, mas é fato. Em segundo lugar, porque faz o seguinte: Carlos está desempregado. Não, né, Carlos? Só dizer. Carlos está desempregado. Carlos tem família e Carlos não leva dinheiro para casa. O Alberto tem uma empresa pequititinha.
O Alberto tem chance de talvez desenvolver um trabalho que possa vir a ter mais resultados. Tendo mais resultados, ele vai contratar. Contratando, ele vai fornecer emprego aí para o João agora. Só que de momento ele não pode pagar nem o mínimo, que seriam R$900, mais os impostos tudo, quase 1.600. Porque o governo não deixa. Então, para o governo e para a lei, é melhor que o Carlos, se não pode ganhar de um salário mínimo de 900, o Carlos vai levar 700 para casa. Todo o resto vira impostos. E custa para o empregador uns 1.600. Mas o Estado bonzinho não quer que o Carlos leve 500 para trabalhar, por exemplo, 6 horas. Mas para a família do Carlos, esse 500 supriria alguma necessidade. E poderia, com o tempo, com o desenvolvimento da empresa, o Carlos ser efetivado por um salário superior ao mínimo. Entendam como isso é ridículo. Mas isso é um ponto. O outro ponto, eu ainda poderia botar assim, eu peguei um funcionário, o salário mínimo é 900, eu disse para ele, eu vou te pagar 1.100, e ele aceitou. Tudo bem, ele tem 4 filhos. Ele tem 4 filhos, mas ele aceitou. Eu estou fazendo algo totalmente justo e dentro da lei. Entendam que o cristianismo, ele vai acima da lei dos homens. E muitas vezes o que não é ilegal é imoral. Isso é muito sério. Nós esquecemos disso. Eu vou dar alguns outros exemplos disso. Então, nós roubamos quando nós deixamos de pagar, nós roubamos quando nós atrasamos, nós roubamos quando contratamos por uma coisa e pagamos outra, e roubamos também quando exploramos. Falando da falsificação lá, a gente vê muita gente batendo no peito, né? Eu não compro tênis de tal marca, jaqueta, computador de tal marca, porque é produzido não sei aonde, na China, na Coreia, e quase por trabalho escravo. Mas aí compra pirata, e o pirata é mais barato, e você acha que o mais barato os funcionários que produziram receberam mais. É isso que você talvez pense, né? É roubo. Então, voltando aqui ao empregador. Olha o que Levítico 19:13 diz: a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, não atrasa o salário. Paga, a pessoa tem as suas contas. Ela trabalhou para receber num dia X. Colossenses 4 diz o seguinte: senhores, tratai vossos servos com justiça e com equidade. Lembram que nós vimos lá em Tiago? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, é sério, é muito sério. Você reter o salário, você não pagar por algum motivo, você está roubando. Terceiro lugar, e aí vou falar com a grande maioria, nós roubamos como empregados, quando nós fingimos trabalhar. Sabe o cara que fica enxugando gelo no trabalho, picando fumo? Ele está lá no cantinho dele, parece que está trabalhando, mas está só fazendo nada, está cumprindo o horário. Quando fingimos trabalhar, quando deliberadamente não produzimos conforme o contrato ou o potencial. Se você recebeu para fazer determinada coisa, faça. Mas se você tem o potencial para ir além, faça além. Nós temos muitas vezes uma mentalidade de peão de fábrica. E me perdoem os peões de fábrica. Eu fui muito tempo e com muito orgulho disso. Mas foi difícil para tirar até mesmo de mim essa mentalidade. Qual é a mentalidade? Você foi pago para ficar na frente desse púlpito. Caiu um copo no chão. Não sou pago para isso. Essa é a mentalidade do peão de fábrica. Eu não fui pago para isso, eu não sou pago para isso. Junta essa porcaria desse copo. Não vai cair a sua mãozinha. Mas se eu fizer algo a mais, eu estou enriquecendo o meu patrão. Querido, que bom que seu patrão enriquece. Aí você tem trabalho. Se o seu patrão não enriquece, vem a crise, aí você perde o seu trabalho. Aí não adianta choramingar e levantar o punho e dizer nós temos direitos. Usa o potencial.
Nós roubamos quando nós nos atrasamos para o trabalho, quando nós saímos mais cedo, quando nós matamos tempo, quando nós estendemos o horário do nosso almoço. Nós estamos roubando. Aquela hora não pertence a você. Você está sendo pago para executar alguma coisa. Quando nós ficamos ao telefone e à internet no trabalho, você está roubando. E muitas vezes você está usando o telefone do trabalho. Muitas vezes você está usando a internet do trabalho para as suas coisas. E o malvadão do patrão sendo feito de trouxa, pagando para você, pagando os recursos para você. Isso é roubo. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Eu conheço uma pessoa que ela tem acesso à máquina de xerox de uma empresa. Já me disse, olha, quando você precisar imprimir um texto, fala comigo que eu imprimo para você. O trabalho dela era desenvolvido ainda no órgão público. Ou seja, não era nem um patrão trouxa, era todo mundo que ia pagar. Isso é peculato, é crime, sério, grave e pecado. Conheço outra que só faz ligação do trabalho. Só do trabalho. O telefone e o celular da pessoa é só para WhatsApp e para receber ligação. Porque só liga do trabalho. Quem é que paga? Quando nós roubamos, gastando ou usando com negligência os recursos que recebemos para o trabalho. Talvez você já esteve nessa situação. A máquina não é tua, dá-lhe pau, dane-se. Não é minha mesmo. Ah, esse recurso aqui, dane-se. Ah, tem um papel, deu errado, joga fora. Não sou eu que estou pagando. Nós fomos educados dessa maneira. E isso é roubo. Alguém está pagando. O funcionário está esculachando com tudo. A empresa já está com problema e está com mais problema ainda e diz que vai ter que cortar pessoal. Patrão rico está na praia. Não, querido trouxinha, mas você está ali desperdiçando os recursos. Ah, mas não é uma folha de papel que vai... Mas não é só você. Ah, mas se eu fizer só não vai ser diferente. Vai. Salvação individual. Você tem que ser salvo no meio que você está e não ser adocicado pelo meio. Quando nós negligenciamos os recursos que recebemos, combustível, o cara recebe combustível para trabalhar e faz de tudo. Quando eu estava trabalhando de representante, eu ia nos lugares e eu pedia a nota para ser reembolsado pelos almoços. Eu não ouvi em nenhum lugar, sério, eu não lembro de ter ouvido em nenhum lugar, de alguém não ter falado o seguinte para mim: você quer a nota de quanto? Eu disse, pode ser do valor que eu consumi. E às vezes as pessoas olhavam assustadas: sério? Sério? Eu não comi tanto, então não é tanto. Ah, mas todo mundo faz. Roubamos também como comerciante, como empresário, grande ou pequeno, ou em negócios próprios, quando nós enganamos os outros na compra e na venda. Você quer comprar você quer vender alguma coisa, isso aqui é perfeito. É igual carro usado, né? É sempre de senhora e de mulher. E quem observa uma senhora, uma mulher dirigindo, acho que é meio assim já, né? A maioria, por favor, meu momento machista. Mas é sempre, você vai numa garagem, nunca teve um carro assim, não, era de um jovem de 30 anos que era bem cuidadoso. Nunca você vai ouvir isso, né? Tudo, você vai vender, eu quase não usei. Aí você pega esse negócio, faz uma carne seca, né? Seco nem no sol, seco no mormaço, assim, tanto tempo que ficou. A pessoa mente, diz que está funcionando bem, não tem problema nenhum. Ou, tem só um probleminha, mas eu falei já com o técnico, ele disse que isso aí é 5 pila para... Não é 5 pila, você sabe que é uma placa geral que vai ter que jogar tudo fora. Você passa a bucha para frente. Isso é roubo. Ou então você vai comprar alguma coisa, você viu, você gostou, mas você quer barganhar. Isso aí não vale isso aí. Você sabe que vale. Não, isso aí... Eu já encontrei, portanto. Você não encontrou, portanto.
Ok, eu dou tanto, é tudo que eu tenho. Você não tem só aquele valor. E aí depois você sai do negócio, e aí você tem a cara de pau de dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu fiz um bom negócio. Mas não foi o Senhor que te ajudou. Pode ter certeza. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 20: 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. Nós botamos isso sobre a pessoa, né? Ter 2 pesos e 2 medidas, mas a realidade aqui é de pesos diferentes, medida diferente. Você enganar. Provérbios 20, 14. Olha que legal isso. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba da compra feita. Irmãos, tem uma história muito interessante dos puritanos. Numa determinada igreja, alguém tinha feito um negócio muito bom e tinha vendido uma propriedade por um valor muito acima do que valia. Hoje, nas nossas igrejas, o pastor ia dizer o seguinte, os irmãos iam dizer: glória a Deus, porque Deus tirou do ímpio para dar para o justo, e blá 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 blá, porque sempre tem um versículo para dar uma tirada de contexto. E o pastor: não, irmão, não esquece do dízimo, né? Vai vir uma oferta boa, tá certo. O que aquela comunidade fez com aquela pessoa? Foi dito o seguinte para ela: olha, você vai pegar, e o excedente do valor que é justo você vai devolver. E se você não devolver, você está em indisciplina. E se continuar não devolvendo, você vai ser excomungado da comunhão com os irmãos. Porque nós não podemos aceitar isso. Se falar isso para esses caras que estão na televisão, vocês vão até saber de quem eu estou falando, mas pode ser de todo. É um trouxa! Gosto de chamar todo mundo de trouxa. Porque, meu Deus, você foi abençoado por Jeová. Não, você não foi abençoado. Você não foi abençoado. E aí você nota por que aquele tempo, aqueles homens conseguiam ter aquelas igrejas tão fortes, que até hoje nos comovem. E por que hoje tudo é tão banal. Nós roubamos quando tentamos tirar vantagem na compra de um produto, quando cobramos mais do que vale, quando mentimos sobre vantagens ou desvantagens, quando fazemos qualquer adulteração de medida, de peso, de qualidade. Vou dar uma pintadinha que fica legal, e o cara vai aceitar. Misericórdia. Eu mesmo já pintei até parede embolorada. Deus tenha misericórdia. Quando adulteramos peso, qualidade, enganando os compradores e vendedores. Você vai, por exemplo, na minha área, você vai e mostra uma peça de roupa X, a pessoa: eu quero, me manda 2.000 dessa aqui. Aí você vai lá, pega um tecido que é uma gaze, manda estampar só uma passadinha de tinta para economizar e coisa, entrega aquela porcaria, né? Isso é roubo. O cara aceitou, que bom, você está sendo condenado. Eu não faço isso, né? Mesmo que eles não aceitam mais, mas há quem faça. A gente já recebeu isso. Amostra de malha bonitinha, compramos, quando veio a malha, foi uma afronta. E depois para devolver: mas por quê? Quando usamos matéria-prima inferior, já adiantando aqui, mão de obra desqualificada. Você foi contratado para fazer um serviço e você, para ganhar mais, contrata um bando de jacu que não sabe o que é para fazer. E aí faz tudo errado, entrega tudo daquele jeito. Eu consegui ganhar mais. Que bom, vai sobrar para o final do ano. A Bíblia, meus irmãos, ela não aceita a lei de Gerson. Lembra da lei de Gerson? Nós mais antigos lembram. Do cigarro que era maior e tal. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, diz Paulo em 1 Tessalonicenses. Será que ele abrangeu bastante? Vamos ler de novo. Ninguém, quem é ninguém? Todos. Oprima ou engane, tudo que nós falamos, a seu irmão em negócio algum. O que é negócio algum? Qualquer tipo de negócio. Eu acho que é bem abrangente. Eu acho que dá para entender. Ainda, roubam todos, e isso é uma realidade que a gente tem vivido muito.
Roubam todos que administram mal os recursos alheios, desde pastores de igreja, desde síndico de prédio, até governadores, presidentes. Seja tomando emprestado e não pagando, e tomar emprestado e não pagar não é só com banco, não é só em dinheiro, pode ser até um livro. Tem alguns livros aqui da igreja que não voltaram mais. Seja em algum esquema para roubar dinheiro público, seja arrecadando dinheiro público arrecadado com impostos, né? Seja você um político, ou um administrador, ou um empresário. Não é só o político, não é só o empresário, mas todos se unem para isso. Todo presente ou propina para favorecimento, sabe aquela bola que se diz comumente? Se você conseguir fazer entrar esse produto aqui, eu vou te dar roubo, porque está fazendo o teu produto levar uma vantagem sobre o outro, não pela qualidade do produto, mas porque você comprou alguém corrupto no meio do caminho. E por fim, cuidado com aquele mantra liberal, que eu mesmo já publiquei bastante na internet, que diz o seguinte: imposto é roubo. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala que imposto é roubo. Há uma linha bem tênue entre falar que imposto é roubo e entre você estar defendendo e fazendo apologia a roubo. Deus estabeleceu os governos. Quando Deus estabeleceu, e é uma instituição divina, e quando Deus estabeleceu a monarquia em Israel, Ele disse: olha, vai custar caro, vocês vão ter que pagar para ter funcionários, a comida, a segurança. Deus estabeleceu isso. Então, sonegar pagamento de imposto também é roubo. Você pode defender que imposto é roubo, agora que os teus impostos estejam pagos, que você esteja sendo vítima desse roubo, e não que você esteja deixando de pagar os impostos, ainda que eles sejam roubo. Por quê? Porque você está contra a lei. Simplesmente isso. Caso esse recurso esteja sendo, e no nosso caso está sendo, usado e abusado de outra maneira, isso é outro caso. O que nós devemos fazer? Nos levantar, protestar, exigir melhor uso para esse dinheiro, votar de maneira consciente. Talvez em alguns casos uma desobediência civil geral de não pagar mais nada. Mas veja, se não for de todo mundo, você é um fora da lei e você vai ser preso por isso. Se o governo ficar te devendo R$2.000, demora para pagar. Se você ficar devendo R$2 para o governo, em pouco tempo é R$2.000. E se você não pagar, ele apreende os teus bens. Nós temos que entender que Jesus pagou o imposto. Lembra? Pedro, vai lá e pesca que você vai achar uma joia e dá como teu imposto e como o meu. Lembra que Jesus disse o seguinte: dai a César o que é de César. Se o governo está exigindo, você às vezes tem que pensar assim: o governo está roubando por imposto, mas quem foi o abobado que votou naqueles caras? Muitas vezes você está se alimentando daquilo que você semeou. E nós temos que entender o seguinte: imposto é roubo. Nós temos que lembrar que antes importa obedecer a Deus do que a homens, em tudo que nós vamos fazer. Portanto, meus irmãos, indo para o final, nós devemos licitamente procurar aumentar a nossa riqueza, bem como a do nosso próximo. É o que nós lemos na pergunta 74. E os meios para isso devem ser os meios lícitos e consistentes com a palavra de Deus. Vamos ver que devemos estar contentes com aquilo que nós temos. E isso não nos impede de usarmos os nossos recursos e talentos para que nós possamos trabalhar e com diligência, em nossa ocupação lícita, aumentar a nossa riqueza. Nós podemos sim aumentar a nossa riqueza, mas o antídoto contra o roubo é estar contente e satisfeito. Tanto a questão de não roubar, como o equilíbrio entre aumentar a nossa riqueza e o contentamento, somado com a preocupação com a riqueza, com o bem-estar do próximo. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 4, verso 28. Lá diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, não rouba, parou. Você é cristão, você fazia algo errado, você entendeu que fazia algo errado, deixe de fazer. Se arrependa e deixe de fazer. Paulo continua: antes trabalhe.
Agora você não rouba mais, você trabalha. Ah, mas roubando eu ganhava 5.000, agora eu ganho 1.000. Trabalha. O trabalho faz parte do pacto do homem com Deus. 6 dias trabalharás. Trabalhe, continua Paulo, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, não misture o seu trabalho honesto com formas de roubo, como nós vimos até aqui. Você pode ter um emprego legal, receber um emprego, receber pelo seu trabalho, mas executar esse trabalho de uma maneira ilícita, roubando constantemente. Continua Paulo, trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqueles versos que a gente não gosta, que vão até longe, não podia parar antes. Nossa carne até dá mas isso é Bíblia. Dar é melhor do que receber, eu já falei. Trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. O acúmulo de riquezas para satisfazer o orgulho e os prazeres, como a gente viu, é também roubo. Faça o que gostaria que fosse feito com você. Busque não apenas o seu próprio interesse, mas o do próximo. Veja, Solano Portela, ele é certeiro quando ele diz o seguinte: a desonestidade, com frequência, ela não ocorre por necessidade, mas por amor ao dinheiro. Até hoje é difícil, olha, observa, é difícil você encontrar alguém que rouba para comer. É muito difícil. É muito difícil. Ele ainda diz que, ele faz um alerta para a nossa capacidade de racionalizar o erro. Isso é terrível, porque isso entrou dentro da igreja. São aquelas frases tipo, eu tenho necessidades. Ou, eu estou tirando de quem tem, o complexo de Robin Hood, né? Não vai fazer falta para ele. Eu roubo, mas faço bem. É o Robin Hood junto com o Maluf, assim, roubo, mas faço, né? Se eu não levar, o outro vai levar. Tá, e daí se o outro se jogar da ponte, você vai atrás também? Você não é medido por isso. Eu não estou roubando, são apenas contribuições de campanha. Isso tem sido um mantra na televisão, né? Constantemente. Também nós não devemos relativizar, como essas pessoas que estão sendo pegas em roubos milionários, e aí os filósofos que são pagos e são cupinchas dessa galera, têm tentado relativizar assim, você fura a fila do mercado, você roubou a vez do outro, e o outro roubou a Petrobras. Você não tem moral para falar. Vocês dois são ladrões. Você pulou uma vez a catraca do ônibus. Você deixou de pagar R$ 3,90. Então você é tão ladrão como o cara que levou 25 bilhões. De fato é. Mas a desproporcionalidade é absurda. Nós não podemos relativizar. E saber que Deus, Ele vai julgar e condenar conforme o volume do negócio. Agora, os dois são roubos. Eu lembro de um seriado que em determinado momento um protagonista dizia para o outro assim: escuta, você faria tal coisa por 5 milhões? O outro dá uma pensadinha: não, faria. Estufa o peito, faria. Tá, aí por 5 reais. Aí é uma explosão de ódio. Que é isso? Você está achando que eu sou um mercenário? E aí a resposta sinistra: não, que é mercenário eu já sei que você é, eu só estou estabelecendo o teu preço. Porque quem faz, sabe, você já ouviu isso? O cara roubou só 200 mil de uma prefeitura. Não muda a vida, se fosse para roubar 200 milhões, quando você está falando um negócio desse, você está dizendo, eu roubaria. Num valor maior, tudo está legal, pelo menos vai resolver a vida. Nós temos que cuidar com isso. Uma observação que devemos fazer é que, mais uma vez, vemos o socialismo como uma doutrina religiosa contrária à Escritura. No socialismo, a propriedade ela é vista como algo utilitária. Então, ela não pode ser privada, ela tem que ser para o bem comum. Só que esse bem comum, claro, nunca é bom para ninguém. Negando, então, a propriedade, ele nega ao indivíduo a condição de pessoa responsável. Elimina essa condição, sendo tudo do Deus-Estado e do Messias desse Deus-Estado, que geralmente é um ditador. Biblicamente, a propriedade é sagrada, mas ela não é sagrada pela sua utilidade, mas porque Deus estabeleceu o privado, quando Ele disse, não furtarás. Cada um tem o seu.
Qualquer retirada de qualquer propriedade particular legítima pelo sem uma justa causa e sem reparação pelo Estado, aí sim é roubo. Tirou a tua terra é legítima, não é de grileiro. Para MST é roubo do Estado. A tua propriedade é sagrada. Ah, mas eu tive que vender a minha casa porque eles iam abrir uma rodovia aqui. Você vai ter que ser indenizado. E aí sim é um bem comum. Essas são as diferenças. Qual é a melhor forma de evitarmos o roubo? Vamos ver algumas coisas práticas. E o nosso roubo. Se a causa principal é o orgulho, o amor ao dinheiro, então, como eu já falei, é a satisfação e o respeito ao próximo. Primeira coisa, nós devemos obedecer à lei do amor. Qual é a lei do amor? Façam o que querem que os outros vos façam. Sempre que você tiver uma situação, e se fosse o meu livro? E se fosse o meu papel? E se fosse a minha conta de telefone? E se fosse a minha máquina? E se fosse os meus 200 milhões? Faz esse pensamento. Calvino ele comenta que o oitavo mandamento da seguinte forma: de tal modo administrem a tudo como se tivessem de prestar conta da sua função a Deus, o juiz supremo, imediatamente. Como se após o teu dia de trabalho você já estivesse diante de Deus e Ele dissesse: olha, acho que não, né, filho? Nós estamos constantemente diante de Deus. Trate os seus bens e os do próximo assim. Não é só o do próximo, o teu também. Você trabalha e se rouba com jogos, no shopping, com coleções de sapato, com muitos livros, né, seu Alberto? Segundo, tenha contentamento, a satisfação. Olha o que acontece quando você junta Hebreus capítulo 13 com 1 Timóteo. Contentai-vos com as coisas que tendes, diz Hebreus. E Timóteo, tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que vestir, nós temos que estar contentes. John Owen, ele diz o seguinte, que o contentamento é uma estruturação ou disposição mental cheia de graça, quieta e bem composta. Tudo que eu preciso para que nós possamos chegar ao céu no tempo determinado por Deus, Ele nos dá. Inclusive o pão nosso de cada dia e o pão que não falta ao justo. Mas isso não impede de nós nos esforçarmos e desempenharmos nossas atividades e talentos e usarmos bem o nosso tempo. 6 dias trabalharás. Preguiçoso é um ladrão. Portanto, estar satisfeito não impede que façamos o melhor para melhorarmos a nossa condição e principalmente a do próximo, progredindo na vida. O que devemos evitar é termos inveja das condições de vida e prosperidade dos outros. Serve como exemplo para nós e nós devemos nos alegrar quando o outro prospera. Você vê isso na igreja às vezes. Um irmão compra um carro novo. Meu Deus, parece que ele pecou em adultério, com incesto, com mais alguma coisa, porque todos os outros irmãos olham meio... Ao invés de se alegrar, não, eles ficam magoados. Pô, o irmão faz tudo errado e Deus ainda abençoa ele. Quem sabe ele esteja roubando, mas é ele com Deus. Não se mete nisso. Nós devemos evitar reclamar e desprezar aquilo que nós temos. O que nós temos, nós ganhamos de Deus. Nós podemos e devemos trabalhar para termos mais, com equilíbrio, mas tudo que temos é por graça. Não devemos nos apavorar e ter ansiedade quanto ao futuro. Basta o dia o seu próprio mal. Basta que nós trabalhemos com afinco e aguardarmos em Deus. Os incrédulos, diz Cristo, é que se preocupam com essas coisas. E por último, nós não devemos cobiçar as coisas dos outros. Nós vamos ver isso no 10º mandamento. É a cobiça que vai fazer com que vai ser o propulsor, não só desse pecado, mas de todos os outros. Nem imitá-los sem poder. Isso é muito sério, vivendo além do seu alcance. O irmão comprou um carro novo, então tem que comprar também. O irmão pegou 20% do salário para comprar um carro novo, ele pode. Você vai pegar 20 anos da sua vida para pagar o seu. Mas eu tenho que ter também. Isso é roubar.
sua família, a sua paz. É ter inveja. Eu só como em restaurante chique. Mas você não ganha para isso. Mas o meu paladar é refinado. Devemos viver de acordo com as nossas condições de vida, dar os passos conforme as nossas pernas. Charles Hodge diz o seguinte: muitos, e isso é muito sério, irmãos, muitos que têm conservado um bom nome na sociedade, inclusive na igreja, eles vão ficar atônitos no último dia quando descobrirem a palavra ladrões escritas após o seu nome no grande livro, no grande dia. Mas isso é para aqueles que não se veem como ladrão. O meu intuito hoje é que todos nós, em alguma medida, possamos hoje ter entendido que nós somos ladrões, que nós temos roubado e nos arrependermos disso. Lutero, ele fala o seguinte: se olharmos a humanidade em todos os seus aspectos, ela nada mais é do que um imenso estábulo cheio de ladrões. E nós somos parte dessa humanidade. Pela palavra nós vimos que qualquer violação ao direito de propriedade é sim roubo, e que nós temos praticado muito roubo, e que Deus odeia e condena o roubo. Portanto, eu concordo com Moller quando ele diz que quando nós lemos o 8º mandamento, nós não podemos ler o 8º mandamento pensando nos grandes ladrões, mas nós temos que ler como ladrões. Nós somos ladrões e roubamos. Por isso que a lei mata, por isso que a lei condena, porque ela mostra aquilo que nós somos. Mas o que é glorioso é que nós não paramos na lei. Cristo Jesus, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Entre 2 ladrões. E é isso que nós vimos hoje, mais um pecado que nós acrescentarmos. Nós também somos ladrões. Naquela tarde, duas pessoas, elas foram punidas por serem ladrões. Uma foi punida pelo seu próprio crime, e a outra, inocente, foi punida pelo crime do outro ladrão. Essa é a grande realidade. O outro inocente pelo crime, e o ladrão arrependido de um lado, o ladrão não arrependido do outro, esse pagando pelo seu crime, Cristo Jesus no centro, inocente, justo, pagando o preço por um ladrão. Um dos ladrões não pagou pelo seu crime. Agora resta saber com qual dos 2 ladrões nós vamos nos identificar. Com aquele que recebeu a sua punição, ou com aquele que confiou em Cristo Jesus e teve o seu pecado lavado no sangue do Cordeiro. Vamos ficar em pé. Não adianta nós relativizarmos, né? Se o pecado nos condena, ele nos condena mesmo. Mas glória a Deus pela graça de Cristo. É por isso que a gente se alegra, é por isso que a gente prega a lei. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, perdão. Eu peço perdão por mim, por todas as coisas que me vieram na cabeça durante essa mensagem. Peço perdão pela minha comunidade, em nome dela. E peço que o Santo Espírito de Deus toque no coração de cada um, para que cada um possa pedir perdão por si próprio, por tudo aquilo que o próprio Espírito Santo mostrou nessa manhã. Aquelas coisas que nós temos quebrado esse mandamento e temos de fato roubado tanto ao próximo como a nós mesmos e principalmente roubado a Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a não roubarmos mais, mas a trabalharmos com as nossas mãos para termos aquilo para até distribuir para os próximos.
Nos ajuda a sermos diligentes, íntegros naquilo que nós fazemos. Que o Teu Evangelho possa salgar a nossa vida e nós sermos sal onde nós estivermos. Não permita que o mundo nos adoce. Não permita que nós levamos esse relativismo para a nossa vida. E, Senhor, muito obrigado. Porque nós pedimos perdão, podemos pedir perdão na ousadia de que Cristo levou os nossos pecados. Cristo morreu a nossa morte. Cristo pagou também pelo nosso crime de roubo. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por carregar aquela cruz que nós não seríamos capazes de carregar. Por pagar um preço a qual nós não poderíamos pagar eternamente. Isso de maneira imerecida. Te louvamos, Senhor. Agradecemos o Teu nome em nosso meio e pedimos misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.